Você que está ligado na TVI, está começando o TVI News, segunda edição, com muita informação para você. Até às 19 horas, eu, Joab Paiva, estarei com você aqui trazendo notícias da nossa região do Cacau, das demais regiões da Bahia, do Brasil e do mundo, fatos relevantes do Brasil e do mundo. Logicamente, eu quero iniciar aqui agradecendo a cada um de vocês que nos acompanha aqui diariamente. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado, porque eu tenho certeza que nós fazemos esse jornalismo aqui para você e esse resultado é que nos motiva de estar aqui todos os dias. Muito obrigado a você que nos acompanha pela Ultra TVC, canal 24.2, no nosso eixo Itabuna e Ilhéus. E a você também que nos acompanha das demais localidades através do YouTube, youtube.com/TVI Oficial. Você sabia que você também pode assistir a TVI através do nosso site, né? O www.tviplay.com.br. Esse é o nosso site. Por lá também você pode acompanhar a nossa programação ao vivo, além de ter acesso a toda a nossa programação. Caso você também prefira, pode baixar o nosso aplicativo, que está também disponível aí nas lojas de aplicativo. Só digitar por lá a TVI Play Brasil, ou se preferir agora mesmo, apontando a câmera do seu celular para este QR Code que aparece exatamente aqui, tá bom? Então o nosso programa TVI News está começando agora. Nós queremos agradecer o carinho de cada um de vocês que nos acompanha por aqui diariamente, e não diferente dos outros dias. O nosso programa hoje está recheado de muitas informações para vocês, informação com credibilidade, muitos acontecimentos a nível Brasil também. Muito bem, eu não poderia também esquecer de falar do nosso perfil no Instagram, né? TVI Play Oficial. Entre por lá e fique por dentro de tudo o que acontece aqui nos nossos bastidores da nossa TVI, né? O TVI Play Oficial é o nosso Instagram. Veja os nossos bastidores, toda a nossa programação, bem como também os nossos apresentadores, né, que sempre estão postando aí novidades para vocês também lá no nosso TVI Play Oficial, no nosso Instagram, hein? Muito bem, minha gente, vamos dar um pulinho lá fora, porque nós temos imagens, inclusive, aí, lá do centro da nossa cidade de Itabuna. Por gentileza, coloca aí, produção, as imagens, imagens de agora a pouco. Você vê aí a imagem da Avenida Aziz Maron, juntamente com a Mário Padre. O trânsito por lá está tranquilo, né? O trânsito segue tranquilo pela Avenida Aziz Maron e Mário Padre. Este é um cartão postal aqui da nossa cidade de Itabuna, recentemente entregue aí agora no aniversário da cidade. Passou por uma requalificação, a Praça Rio Cachoeira, e é algo que nós até parabenizamos aqui, né? Essas requalificações da praça com certeza deixa a cidade mais bonita e com certeza são ambientes que as famílias de Itabuna estarão frequentando. Então você vê aí agora imagens da Praça Rio Cachoeira e o trecho ali da Avenida Aziz Maron com a Mário Padre. Focando aí agora no céu, né? Céu com poucas nuvens, o sol brilhando na cidade de Itabuna. Isso é maravilhoso, é muito bom ver o céu brilhando aqui na nossa cidade de Itabuna. Cenário perfeito aqui para uma caminhada, como podemos ver lá no fundo, as pessoas fazendo caminhadas também. São imagens recuperadas de agora a pouco da Avenida Aziz Maron e Avenida Mário Padre. E o trânsito por lá também fica tranquilo, né? O trânsito está fluindo de forma tranquila aí no centro da nossa cidade de Itabuna. Para quem não conhece, seguindo lá pela Aziz Maron, sentido na direita, né? Seguindo por lá, você vai chegar até o shopping da cidade. Retornando, sentido Câmara de Vereadores, sentido bairro da Conceição, que é um dos bairros mais novos aqui da cidade de Itabuna. Como eu disse, o tempo hoje está com a predominância do sol, poucas nuvens, a máxima de 29 e a mínima de 16 graus. Lembrando que daqui a pouco também nós teremos a nossa repórter Brenda Santos, que falará a previsão para amanhã. Mas nesse exato momento, a máxima de 29 e a mínima de 16 graus aqui na nossa cidade de Itabuna, hein? É isso aí. Imagens de agora a pouco do centro da cidade, Avenida
Avenida Aziz Maron com a Mário Padre. Elas são duas avenidas, ida e volta, né? Para quem não sabe, a Avenida Aziz Maron, sentido shopping da cidade, a Avenida Mário Padre, sentido a Câmara de Vereadores e o bairro da Conceição. Muito bem, vamos então aos destaques do dia de hoje. Hoje nós falaremos aqui sobre um acusado de estuprar as enteadas que foi preso aqui em Itabuna após 4 anos. Ele está fugido durante esse período de 4 anos e foi preso aqui na nossa cidade de Itabuna. Alguém já disse por aí que a justiça pode tardar, mas não falha, hein? E de fato não falhou para esse cidadão que agora está de trás das grades. Ele que é acusado de estuprar as enteadas. Daqui a pouco falaremos sobre esse assunto. Falaremos também sobre um homem que foi executado a tiros. A violência não tem dado trégua. Isso aconteceu dentro da própria casa da vítima, na cidade de Ibirataia. A nível Brasil, Alexandre de Moraes decretou então a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Trataremos desse assunto também, esse assunto nacional, hein? Olha, um idoso foi obrigado a fazer piques de R$40 mil durante sequestros na nossa capital baiana. Os crimes não têm parado, os criminosos também não têm parado por lá, na nossa capital baiana, infelizmente, hein? Vamos falar também sobre um assunto que tem tomado aí as redes sociais. O Uber, né? A empresa conhecida Uber anunciou então aí a substituição de motoristas humanos. É a tecnologia chegando. Vamos saber como tudo isso funciona. Daqui a pouquinho falaremos sobre este assunto. É o futuro ou é o desemprego? Vamos falar sobre este assunto, que é um assunto interessantíssimo, hein? Ainda falaremos aqui da nossa cidade de Itabuna, retornando para a cidade de Itabuna. A secretária de Infraestrutura, Sônia Fontes, ela explica aí as obras do complexo viário da nossa cidade e a supressão de árvores nessas obras. Daqui a pouco também, este é um assunto que tem dado o que falar na cidade, e a secretária Sônia Fontes, ela faz então aí essa explanação, esta explicação sobre este assunto. Na nossa vizinha cidade de Ilhéus, a terra da Gabriela, o Colégio Arleu Barbosa se prepara para adotar reconhecimento facial como controle de acesso e presença. É importantíssimo, hein? É a tecnologia aliada à segurança aí também na escola Arleu Barbosa, o Colégio Arleu Barbosa, que é um colégio público. Então, utilizando aí essa tecnologia, já falaremos sobre este assunto. Olha, a Polícia Federal também deflagrou aí uma operação contra abuso deflagrou a operação contra acusado de armazenar conteúdo de abuso sexual infantil. Que absurdo, hein? Isso lá no sudoeste baiano, mais precisamente na cidade de Brumado. Falaremos também sobre a campanha. A Bahia participa aí de campanha nacional para a identificação de pessoas desaparecidas com coletas de DNA de familiares. Essa é uma mobilização a nível nacional e que nosso estado também está incluído. Aqui na nossa sala de entrevistas estaremos recebendo o consultor financeiro Valdemir Souza. Estaremos falando sobre finanças, estaremos falando sobre organização financeira com Valdemir Souza. Daqui a pouquinho também você não pode perder. É muito importante se organizar, né? Organizar as finanças até para conquistar os objetivos que dependem, logicamente, desta organização financeira. Então, daqui a pouco, este bate-papo também na nossa sala de entrevistas com o consultor de finanças, o Valdemir Souza. Olha, eu vou para um rápido intervalo e já retorno com tudo isso para você. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles
tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Muito bem, estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição, até às 19 horas, com muita informação para você. Você que diariamente está aqui comigo, conectado às diversas plataformas, né? Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanha dos diversos pontos da cidade de Itabuna e também da região. Eu tenho notícias de pessoas, Cássio, que está nos assistindo até mesmo de outras regiões, a exemplo da região metropolitana de Salvador, hein? Muito obrigado pelo carinho da audiência de cada um de vocês. Lembrando, como eu disse lá na saída do nosso primeiro bloco, nós estaremos falando também hoje sobre organização financeira, né? Um consultor financeiro, o Valdemir Souza, estará aqui conosco, ele é especialista nesta área, estará dando algumas dicas, falando da importância dessa organização financeira para todas as pessoas. Isso é muito bom, isso é importante demais, tá bom? Vamos então agora com a nossa primeira notícia, vamos seguindo de informações, a informação por aqui não para e vamos, infelizmente, começar falando de um crime que aconteceu há 4 anos atrás, mas dessa vez a justiça aí acabou capturando este acusado, hein? Este acusado de estuprar enteadas foi preso aqui em Itabuna após 4 anos de fuga. Um homem de 35 anos, que foi suspeito, aí, como eu disse, suspeito de estuprar a própria enteada, né, vulnerável, isso não apenas com uma, mas na verdade 2 das enteadas. Ele foi preso no dia de ontem, na segunda-feira, dia 4, na zona rural aqui da nossa cidade de Itabuna, hein? As investigações, que duraram 4 anos, revelaram que o criminoso havia então engravidado uma das vítimas, à época com 12 anos, e tinha fugido então com ela, impedindo o contato com toda a família, hein? As investigações da Polícia Civil de Ilhéus tiveram início no ano de 2021, quando a mãe das vítimas denunciou que seu então companheiro havia fugido com a filha mais velha. Que absurdo, gente. A adolescente então deixou uma carta pedindo que não fosse procurada. Ela mesmo não queria ser procurada. Existia, segundo as informações aí, este consentimento da adolescente, mas mesmo assim, ela é de menor, né, apenas 12 anos, ou seja, isso aí é tido como estupro de vulnerável, né? Um crime de estupro de vulnerável. Mas, ao longo desses 4 anos, o suspeito que atuava aí em fazendas acabou mudando-se frequentemente, inclusive para outros estados, como, por exemplo, o Espírito Santo, para tentar, então, dificultar a sua localização. A polícia vinha fazendo, então, este monitoramento, porém, ele ficava ali fazendo estas mudanças, né? Vinha para a Bahia, ia para o Espírito Santo, em outras zonas rurais, o que dificultou aí a localização dele. E a situação se tomou um rumo crucial em março desse ano, quando o criminoso então permitiu que a adolescente entrasse em contato com a mãe, ou seja, desde 2021 até o início deste ano, mais precisamente em março desse ano, essa adolescente não tinha contato com a família, né? E até então a família não sabia por onde ela estava, apenas suspeitava lá na zona rural. E quando foi em março, essa adolescente teve então esse contato com a mãe, quando então esse criminoso permitiu que a adolescente entrasse em contato com a sua genitora, hein? A partir desse momento, então, os policiais conseguiram monitorá-lo e descobriu a sua localização
aproximada. Hoje já existe aí toda essa tecnologia de geolocalização, né? Então ele permitiu, e essa geolocalização conseguiu, essa tecnologia conseguiu então mostrar onde de fato este cidadão fora da lei estava. Lembrando que uma localização aproximada é algo de poucos metros a diferença às vezes que dá, quando não de fato a localização exata, né? Durante então a investigação foi descoberto que o suspeito também havia cometido o mesmo crime com a irmã da adolescente, né? Que na época tinha apenas 10 anos. Que absurdo! Isso aí não tem nem adjetivo para um cidadão como esse, né? Infelizmente, ou seja, ele convivia com a mãe, engravidou a filha da mãe, no caso, né? Seria a sua enteada, de 12 anos, e ainda cometeu também o mesmo crime com a outra enteada, que é a irmã dessa que ele estava até então, né? Como esposa, como mulher. Lamentável, coisas que acontecem sempre, hein? Tem acontecido aí no nosso interior, Bahia e Brasil afora, infelizmente. E a prisão então foi realizada em uma fazenda aqui da nossa zona rural do município de Itabuna, pela polícia especializada em atendimento à mulher, a DEAN aí, que é comandada pela brilhosa delegada, a doutora Catiana Amorim, hein? Em cumprimento, então, a um mandato de prisão preventiva que já tinha sido expedido pela 2ª Vara Crime da comarca local, hein? Após a prisão, o suspeito foi, então, submetido a exames periciais e encaminhado ao conjunto penal de Itabuna, que deve ser o lugar dele por um bom tempo. Por um bom tempo, vale a pena dizer, né? Onde permanece, então, à disposição da Justiça. As vítimas, por sua vez, estão recebendo atendimento médico e serão acompanhadas pelo serviço psicossocial. É muito importante agora também esse acompanhamento psicossocial dessas vítimas. Eu estou falando de crianças que estavam passando para o período da pré-adolescentes, não é isso? Eu estou falando de uma menina de 12 e outra menina de 10. 4 anos se passaram, a de 12 está com cerca de 16 anos e a de 10 com 14. Ou seja, ainda adolescentes que tiveram aí a sua infância e a sua adolescência violada por um cidadão, fora da lei, que cometeu esse crime. Um crime bárbaro que ele deve pagar até o fim por esse crime. Até o fim que ele deve pagar é o que nós desejamos aqui. Porque nós sabemos que no Brasil, infelizmente, são poucas as pessoas que cumprem a pena até o final. Mas o que nós queremos, para este caso em específico, é que esse cidadão aí cumpra até o fim. Até o fim, porque o que ele fez, de fato, é algo assustador. Joab, você nunca viu um caso como esse? Já vi. Mas toda vez que noticiamos algo nesse sentido, nos assustamos, porque não é o comum. Eu estou falando de crianças. Crianças, volto a dizer, que tiveram o seu direito violado. E aí, concluindo aqui esta matéria, né, a polícia, então, reforça a importância da denúncia para o combate ao crime da violência sexual e garantir aí a proteção de todos os menores, né? Nós temos aí durante o mês de maio aquela campanha importante, mas que deve se estender por todos os anos. O mês de maio é o mês onde nós lembramos, né, mais precisamente da questão do combate à exploração e o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Mas não deve ficar apenas no mês de maio essa conscientização. Devemos levar para todos os meses do ano. Logicamente que o mês é um mês de lembrança, né? O 18 de maio deve ser todos os dias do ano, os 365 dias do ano. Devemos lembrar e conscientizar a população. Você que está me assistindo é um parceiro nesse sentido. Denunciando, se você sabe de algum caso de uma pessoa que está violando os direitos de uma criança, abusando sexualmente dessa criança, denuncie. Denuncie o quanto antes, ligue para a polícia. Eu tenho certeza que a polícia tratará essa denúncia de forma anônima, ninguém saberá quem foi que denunciou, e você estará salvando aí a vida, logicamente, de uma criança, de um adolescente. Mas lamentável essa situação, né? Toda familiar, o cidadão convivia com a mãe dessas crianças, passou, então engravidou a mais velha e ainda foi descoberto que ele tinha cometido ato sexual também com a mais nova, de apenas 10 anos à época, em 2021. Né? Mas foi para de trás das grades, está lá de trás das grades, e eu espero que passe um bom tempo por lá, pensando naquilo que ele fez, hein? Lamentável essa situação.
Olha, vamos seguindo com mais informações. Infelizmente a violência não tem parado, hein? Vamos lá para a cidade de Ibirataia, onde um homem ele foi executado a tiro dentro da própria casa. A violência não está parando. O Jaildo Moraes dos Santos, de 35 anos, conhecido como Jal, foi então assassinado a tiro por volta das 23 horas e 30 minutos do dia de ontem, da segunda-feira, dia 4. Isso, como eu disse, dentro da sua própria residência, que fica localizada lá no conjunto habitacional Casas Populares, também conhecido como Casinhas, na cidade de Ibirataia, aqui na nossa região sul da Bahia, hein? De acordo com mais informações iniciais, homens armados, você vê imagens inclusive aí do Jaildo, homens armados invadiram então o imóvel e efetuaram diversos disparos, né, contra a vítima. A vítima então foi atingida entre os cômodos da sala e da cozinha e morreu ainda no local. Não há então a confirmação se havia outras pessoas na casa no momento do crime que acabou vitimando o Jaildo Moraes dos Santos. Após a execução, os criminosos fugiram e seguem foragidos, hein? E o corpo de Jaildo foi então removido pelo Departamento de Polícia Técnica, o DPT, durante a madrugada e foi encaminhado para o Instituto Médico Legal na cidade de Jequié, que é uma cidade mais próxima ali de Ibirataia, né? A motivação do homicídio também ainda é desconhecida e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os autores e esclarecer, logicamente, as circunstâncias desse crime. A morte do Jaildo quebra então um período de relativa tranquilidade, né? Tranquilidade entre aspas, aí no município de Ibirataia, que vinha registrando uma queda nos índices de violência nos últimos meses, em comparação ao mesmo período do ano passado. Lamentável, hein? Lamentável. Estava passando por esse período aí agora, e exatamente esse crime que aconteceu na noite de ontem, mais precisamente próximo à meia-noite já, né, às 23 horas e 30 minutos do dia de ontem, em um conjunto habitacional popular na cidade de Ibirataia, que acabou tirando a vida aí do Jaildo, deste homem que você vê na tela, o Jaildo Moraes dos Santos, de 35 anos. A violência, infelizmente, tem imperado na maioria das cidades aqui da nossa Bahia, né? Na maioria das cidades da nossa Bahia, e nós com certeza aqui lamentamos porque há um tempo atrás, eu digo aqui há cerca de 10 anos atrás, cidades como Ibirataia, como Ibirapitanga, que volta e meia falo por aqui, Ubatã, né, e Piauí, eram cidades relativamente tranquilas e que hoje praticamente diariamente registram crimes. Pessoas que estão sendo mortas. Nós falamos aqui ontem daquele crime que aconteceu na cidade de Jequié, em um bar, também na outra cidade vizinha, né, na zona rural da cidade vizinha, salvo engano, em Piauí, também em outro bar. Enfim, a violência está crescente de forma assustadora, e logicamente que isso também tem assustado muitos moradores desses municípios, né? Então, mais do que nunca é momento de estarmos cobrando. Eu cobro aqui praticamente todos os dias as autoridades competentes, que é a quem nós temos que clamar aqui na terra. Logicamente que nós clamamos ao Deus Altíssimo para que esta situação venha cessar. Mas aqui na terra, nós clamamos as autoridades policiais e quem está neste comando aqui, né? Que nesse caso é o secretário de Segurança Pública e o governador do estado, que precisa tomar uma decisão, né? Uma decisão efetiva. Recentemente eu vi uma entrevista do governador do estado, com todo o respeito que eu tenho ao governador, inclusive estará aqui na cidade, o governador Jerônimo, viu, Cássio? Na quinta-feira estará recebendo aí o título de cidadão itabunense pela Câmara do município. O governador Jerônimo estará aqui. Mas, com todo o respeito, senhor governador, né, recentemente eu vi uma notícia, eu ouvi o senhor falando de que a violência tem acontecido em outros estados, não é um problema apenas da Bahia. Tudo bem que não é um problema apenas da Bahia, mas é um problema que está açoitando a nossa população. Independente se está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros estados por aí afora, mas o senhor, enquanto governador, quais são as ações que nós devemos executar para que esses índices venham a diminuir? O enfrentamento à criminalidade, as organizações criminosas, o que tem sido feito,
Eu tenho certeza que a polícia está aí disposta para trabalhar. Eu falo aqui diariamente também sobre as operações que são realizadas. Mas será que apenas essas operações que estão sendo feitas basta? É preciso trabalhar de forma estratégica, de forma inteligente. Eu tenho certeza que a nossa polícia, ela tem todo um sistema de inteligência e que precisa ser aprimorado. Os nossos policiais precisam ser melhor remunerados. Enfim, são diversas situações que nós precisamos melhorar, logicamente, para dar tranquilidade para os nossos cidadãos. Cidadãos, como eu disse agora há pouco, que já vivem assustados, principalmente das cidades menores, das cidades aqui do interior, que não estavam acostumados com tanta violência. E agora, diariamente, a violência bate à porta desses cidadãos. Há menos de um mês, a cidade de Aurelino Leal, também aqui próximo da nossa cidade, de Itabuna, na nossa região aqui, em menos de 24 horas foram 2 assassinatos, 2 crimes bárbaros, jovens. É preciso termos uma resposta para esta situação, hein? Para esta situação. Muito bem, vamos seguindo então aqui com a nossa programação, com mais informações. E desta vez vamos falar de um assunto nacional. Vem comigo, olha. O ministro Alexandre de Moraes, como todos sabem aí, a maioria das pessoas, né, já tomou as redes sociais, bem como também o jornalístico a nível Brasil, decretou, então, no dia de ontem, a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, que é ministro aí do Supremo Tribunal Federal, o STF, determinou, no final da tarde de ontem, da segunda-feira, dia 4, a prisão domiciliar do ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro, do PL. Né? Na decisão, o Moraes, ele então afirma que Bolsonaro utilizou as redes sociais de aliados, incluindo seus 3 filhos que são parlamentares, né, para divulgar mensagens como, entre aspas, claro conteúdo de incentivo e instigação. E são palavras lá do Alexandre, né? Claros conteúdos de incentivo e investigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo a intervenção estratégica estrangeira, melhor dizendo, no Poder Judiciário brasileiro. Fecha aspas. Olha, no seu decreto, o ministro Alexandre de Moraes ainda diz o seguinte, abre aspas aí, ó: não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro, escreveu Moraes. Para o ministro, a atuação do ex-presidente, mesmo sem o uso direto dos seus perfis, burlou a forma deliberada a restrição imposta anteriormente. Com isso, o Alexandre de Moraes então determinou que Bolsonaro cumpra prisão domiciliar em seu endereço residencial. O Bolsonaro que está agora residindo em Brasília, né, no residencial lá em Brasília. E a decisão então inclui o uso da tornozeleira, que ele já vinha usando, a tornozeleira eletrônica, desde a semana passada, bem como proibição de visitas, salvo de familiares próximos e advogados, né? Bem como o recolhimento de todos os celulares disponíveis no local. O despacho ressalta que as condutas de Bolsonaro demonstram, entre aspas, aí, a necessidade e a adequação de medidas mais gravosas, de modo a evitar a contínua reiteração deliva do réu, escreveu aí o Moraes, né? Segundo Moraes ainda, as medidas cautelares em vigor foram desrespeitadas, mesmo com a imposição anterior de restrição que foram, segundo ele, menos severas, como a proibição do uso das redes sociais e de contato com outros investigados. Além disso, o ministro destaca que o ex-presidente produziu material destinado à população por terceiros, driblando então a censura direta aos seus canais e mantendo influência ativa no debate político digital. Está aí a informação, como eu disse anteriormente, já tomada a nível nacional, né? O ministro Alexandre de Moraes decretou então a prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e essa é a notícia de momento. Nós estamos então aí monitorando
o que tem acontecido a nível Brasil. Alguns são a favor, outros são contra, mas acredito que nós devemos também observar essas questões. Até que ponto se pode apenas uma decisão monocrática, né? Eu acredito que deve-se sim ter uma decisão mais ampla. Inclusive vamos marcar, viu, produção, com um especialista aí na área. Atenção aí o doutor José Carlos Júnior, que esteve aqui há um bom tempo. Vamos marcar com o doutor José Carlos Júnior para então falarmos sobre esse assunto, que é um assunto muito rico, e principalmente quem é da área do direito com certeza vai poder falar aí melhor e nos trazer um entendimento melhor. Até que ponto apenas um ministro pode tomar diversas decisões assim? Nós estamos falando de uma Suprema Corte que é colegiada, né? São ministros ali que interpretam a lei, eles estão ali para interpretar a lei e fazê-la cumprir. E neste caso, o ministro Alexandre de Moraes que tem decretado, né? tem sentenciado aí as questões do Bolsonaro, tem decretado, e nós sabemos que muitas pessoas, inclusive pessoas juristas, pessoas da área do direito, não são a favor da forma como está sendo, como está encaminhando essa questão aí do Bolsonaro, né? Por outro lado também, nós sabemos que, logicamente, essa questão, ela perpassa, né, os limites do direito e vai até a questão política. O que nós não podemos fortalecer aqui é de que a questão política esteja acima, de fato, do direito. Então, mais do que nunca, é momento de estarmos aqui discutindo, entendendo à luz do direito, até que ponto apenas um ministro ele pode tomar tanta decisão assim. Já que o Supremo é colegiado, por que então essas decisões não são tomadas de forma colegiada por mais de um ministro? São perguntas que eu acredito que muitas pessoas se fazem. Será que nós não estamos vivendo uma ditadura da toga aqui no Brasil? Perguntar não ofende, né? Mas vamos convidar então, viu, produção? Ainda essa semana, aí o doutor José Carlos Costa, né? José Carlos Costa, ele que é aí da área do direito eleitoral e com certeza estará nos falando melhor sobre este assunto também, esclarecendo não só para o apresentador aqui, mas também para todos os nossos, a cada um de vocês, os nossos espectadores, até que ponto essas decisões de fato estão corretas à luz do direito. Quem somos nós, né? Quem sou eu para poder estar aí julgando o ministro? Mas são questões que eu tenho certeza que não é uma dúvida única, é uma dúvida da maioria, talvez aí dos munícipes, né, dos brasileiros, melhor dizendo. Muito bem, vamos seguindo por aqui, vamos até a capital baiana, porque por lá um idoso ele foi obrigado a fazer um Pix de R$40 mil durante um sequestro. Isso mesmo, lá em Salvador. Ele foi sequestrado e obrigado a fazer um Pix de R$40 mil, hein? Olha, esse idoso viveu momentos de terror após ser então sequestrado na noite de domingo. Isso aconteceu no domingo, no dia 3, no bairro de Itapuã, na nossa capital baiana. Os criminosos então obrigaram a vítima a fazer uma transferência, como já disse, de R$40 mil via Pix e mantiveram ele em cativeiro até amanhã do dia de ontem, até amanhã de segunda-feira, quando então foi encontrado pela polícia militar, né? Na verdade, é uma idosa, né? Foi encontrada, então, pela polícia militar, trancada no porta-malas de um carro. Isso na região lá, conhecida como Baixada do Mirantes, em Mirantes de Periperi, já lá no subúrbio. Para quem conhece Salvador, Periperi é no subúrbio da capital baiana, né? Ele foi encontrado praticamente em outro extremo, né? Itapuã já está bem mais próximo ali de Lauro de Freitas, e ele foi encontrado lá no outro extremo, lá em Periperi, subúrbio da capital baiana, hein? Segundo a PM, o caso começou a ser investigado ainda na noite de domingo, quando o 18ª Companhia Independente recebeu a denúncia de um sequestro. E na manhã seguinte, os policiais foram então informados que o carro usado no crime havia sido abandonado na rua Ambrosina Arruda. E ao chegar então ao local,
né, encontraram um grupo de homens armados tentando incendiar o veículo. Então houve uma correria, mas os suspeitos conseguiram então fugir em direção a uma área de mata fechada. Mesmo assim, a caçada continuou e pouco depois os policiais então localizaram esse idoso, essa idosa. Na verdade, essa informação aqui, viu, produção? É o idoso ou a idosa? É o idoso, não é isso? Porque em determinados momentos a matéria fala idosa, mas de fato agora confirmado então idoso. Idoso então foi encontrado dentro do porta-malas desse segundo carro, né? Aparentemente desorientado. Imagina a situação, um idoso que já tem a fragilidade natural da vida, né? E foi encontrado aí desorientado, coitado. Eu imagino que deve ter passado pela mente desse idoso momentos de fato de muita tensão, momentos de angústia, né? A PM então informou que ele recebeu então atendimento e foi encaminhado à delegacia, onde então contou o que de fato tinha se passado, né, e ajudou a registrar o boletim de ocorrência. Até o momento, nenhum dos envolvidos foi preso, mas as buscas seguem aí contra esses criminosos que praticaram tal ato contra esses idosos. Eu acredito que uma das pistas é exatamente a questão do Pix, já que ele fez um Pix para alguém. Esse alguém vai ter que responder, né? Essa pessoa que recebeu o Pix, um Pix de R$40 mil, segundo a polícia aqui. Tá aí a informação, né? O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil da nossa capital baiana. Como eu disse, o crime não está aí, né? Os crimes não estão acontecendo apenas no nosso interior, mas também na capital baiana. Isso aconteceu, volto a dizer, na noite do domingo, final da semana já, né? Na noite do domingo para a segunda. Este idoso foi então rendido por esses bandidos que colocaram ele dentro desse carro, levaram para um cativeiro e obrigaram esse idoso a fazer uma transferência de R$40 mil. Eu imagino o que esse idoso não sofreu. Agora, algo que também ficamos a se perguntar é o seguinte: provavelmente, eu acredito que a polícia já está pensando isso aí também, pode ser alguém que conhecia esse idoso, alguém até próximo, porque sabia que o idoso tinha esse valor. R$40 mil, convenhamos, não é um valor que todo mundo tem na conta, assim, fácil, né? Então, a polícia, eu tenho certeza que já está aí investigando essa situação e dentro de breve dará uma resposta. Não pensem vocês, bandidos, que ficarão ilesos. Eu tenho certeza que a polícia chegará até vocês, hein? A hora de vocês está chegando. Muito bem, nós vamos seguindo com mais informações por aqui, mas antes eu gostaria de chamar a atenção de uma situação aqui na nossa cidade de Itabuna. Vem comigo, Cássio, que tem acontecido por aqui. Eu recebi alguns vídeos, né, denúncia mesmo, uma pessoa ali na Praça Pastor Hélio Lourenço, a praça ali do Cacau, muito conhecida, trouxe, então, encaminhou vídeos aqui para nós, mostrando irregularidades no trânsito naquela região. Vocês vão entender melhor, né? Foi feita uma intervenção por ali, onde quem segue no sentido Shopping Bairro da Conceição, pela Avenida Félix Mendonça, é mão única, né? A Félix Mendonça ali é mão única. E algumas pessoas, alguns motoristas, mais de um inclusive, foram flagrados nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, pegando o sentido oposto, dando a famosa roubadinha. Eu gostaria até de mostrar aqui para chamar a atenção aí da Secretaria de Trânsito, de Transporte e Trânsito da nossa cidade, né? O nosso secretário, Fernando Benigno. Eu tenho certeza que o Fernando, né, está atento a essas questões. Vamos rodar aí, Cássio, por favor, esse vídeo. Ó. Vejam bem, olha lá. Aí a praça recém, né? E esse carro que está passando aí, ó, fez a roubadinha. Porque esse sentido que ele fez, lá vai outro carro também, olha lá, motos, carros, todos fazendo a famosa roubadinha. Não pode. Esse daí é só sentido ida, é para quem vai para o bairro da Conceição, minha gente. Então, nós recebemos esse vídeo aí, né, uma das nossas telespectadoras encaminhou para a nossa produção, e nós estamos mostrando aqui para chamar a atenção do CETRAN. Volta e meia fica ali uma viatura da CETRAN naquela região do shopping, né? Então vamos chamar a atenção aí dos agentes do CETRAN. Atenção, meu amigo secretário Fernando Benigno, para esta situação, porque pode-se sim causar acidentes. Nós estamos falando de uma via em que esses cidadãos aí, né, estão pegando na contramão. Agora veja,
né? Pode se causar um acidente. Muitas vezes a pessoa pensa assim: vou fazer aqui vou fazer essa roubadinha aqui, ninguém tá vendo, e eu vou economizar. No meu. Pode baixar aí o áudio, por favor. E eu vou economizar aqui na minha gasolina. Grandes economias. Por favor, né, gente? Grandes economias, até porque o retorno não está tão longe daí. O retorno dessa via aí está a mais ou menos a 200 metros dessa região aí, que é próximo ali à Câmara de Vereadores. Né? Então, atenção aí ao secretário de Transporte e Trânsito, né, que eu tenho certeza que, vendo essas imagens aí, ele trará intervenções, porque ele é uma pessoa atenta a essas questões, o Fernando Benigno. Estarei, inclusive, encaminhando para ele também esses vídeos via WhatsApp, para que esteja colocando, então, agentes ali para inibir essas questões. Porque esses motoristas, muitas vezes, só param no momento que recebe a canetada, ou quando causa um acidente, que é o que nós não queremos. Né? Então tá aí esta denúncia que foi feita por uma denúncia das moradoras aqui de Itabuna, que acabou então encaminhando para a nossa produção. Né? Então eu tenho certeza que o secretário dentro em breve estará fazendo aí a intervenção necessária. Olha, e também por falar em denúncia, chegou também para a gente aqui uma denúncia em relação à ponte de pedestres ali do bairro da Conceição, já que nós estamos falando dessa região. Né? Vejam bem, segundo informações, porque ali antigamente, para quem conhece Itabuna, tinha um posto da guarda, antigamente tinha um posto da polícia, e logo depois a polícia militar saiu daquele imóvel e a Guarda Civil Municipal ficou ali. Porém agora derrubaram aquele imóvel por conta da construção da nova ponte, né? E ali, ou seja, não existe mais posto nem de guarda nem da polícia. Segundo a denúncia de moradores também ali do bairro da Conceição, de pessoas que passam por ali, principalmente no período da noite, né? Motociclistas, entregadores aí né? Não vou falar aqui a marca, mas você já sabe, entregadores de pizza, de produtos, enfim, que também são trabalhadores, mas eles têm passado por ali, segundo informações, sem descer da moto, já que aquela ponte ali é uma ponte de pedestres e em alta velocidade. Isso tem acontecido frequentemente. Então atenção também aí à Secretaria de Trânsito, viu? Esses cidadãos aí, entregadores de delivery, estão passando por ali no período da noite, principalmente em alta velocidade. Eu estou falando da ponte de pedestres do bairro Conceição. Já que saiu a fiscalização ali, não tem mais polícia, não tem mais guarda, eles estão passando, aproveitando e passando com muita velocidade, né? Porque o certo ali, já que é ponte de pedestres, é exatamente descer, já que quer passar pela ponte, tem que descer da moto e empurrar então a motocicleta. Né? Nem bicicleta, na verdade, pode passar por ali o cidadão montado, viu, Ivan? Nem bicicleta, e aí esses motociclistas estão passando por ali, e segundo as informações, em alta velocidade. Né? Pode-se fazer, logicamente, essa questão também do guarda ali do CETRAN estar presente, ou até mesmo a contenção. Eu me lembro que antigamente tinha até umas contenções ali, ainda existe, né, Cássio, a contenção ali, mas eles passam driblando, né? Foram arrancadas, segundo o Cássio está me dizendo aqui. Então atenção aí, CETRAN, atenção às autoridades competentes para essa situação, tá bom? Duas denúncias, uma ali na Praça do Cacau e a outra na ponte do Conceição. Eu tenho certeza que dentro em breve o secretário Fernando Benigno dará uma resposta para essa situação. Muito bem, minha gente, nós vamos ao intervalo e já que nós voltamos, hoje estaremos recebendo aqui o Valdemir Souza, ele que é especialista em finanças. Estaremos falando aqui desta questão aí de organização financeira. Não saia daí, eu volto já já. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana.
Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Oi, oi, sabe quem eu sou? O Mão de Vaca. E aí, dona Maria? Oxi. A senhora vai pagar quanto nesse arroz? Rapaz, R$6,50. Eu encontrei um mais barato aqui no aplicativo Preço da Hora Bahia do Governo do Estado. Foi mesmo? Faz o seguinte, devolve esse daí que eu finjo que nem vi. O ICMS dos produtos da cesta básica é zerado na Bahia. E com o app Preço da Hora você ainda encontra o menor preço na sua cidade. Baixe agora! Governo do Estado presente, trabalha pra gente. Muito bem, estamos de volta então com o nosso TVI segunda edição, né? Você ficou aí um pouquinho, deu uma travada aí, natural. Mas no ao vivo acontece isso, né, Ivan? Volta e meia no ao vivo acontece isso. Vamos seguindo de mais informação. Vem comigo, Cássio, vamos falar aqui do futuro ou é desemprego? Essa questão aí tem gerado uma certa polêmica também nas redes sociais, hein? Olha, a Uber, que é essa empresa de transporte de passageiros, anunciou então aí a substituição de motoristas humanos. Vejam bem, este anúncio é importante, né? Esta empresa, a Uber, que tem uma frota de táxis, na verdade ela quer uma frota de táxis autônomo. O que é isso, né? Já a partir desse próximo ano, segundo informações, já poderá então estar rodando aí esta frota de carros de forma autônoma, e a empresa anunciou esse investimento aí bilionário para então acelerar a introdução desses veículos em grandes centros urbanos. Logicamente que, desculpem, nas nossas regiões, são regiões aqui do interior, essa tecnologia ainda não estará no próximo ano, mas os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, talvez Salvador, poderão então operar já a partir do próximo ano essa substituição aí de motoristas humanos para então a máquina, segundo a Uber, que está aí fazendo esse anúncio bilionário, né? Com a meta de substituir aí esses motoristas humanos por veículos elétricos e autônomos, a empresa então vai aplicar cerca de 300 milhões de dólares, né? O que é aproximadamente 1,67 bilhão de reais aqui no nosso real, né? Isso da fabricante Lucid, com o objetivo de começar a operar esta frota inovadora já no ano de 2026. O investimento será então aplicado ao longo dos próximos 6 anos e permitirá que a Uber adquira mais de 20 mil SUVs elétricos da Lucid. Essa que é uma empresa também de tecnologia de veículos, né? Todos então equipados com a tecnologia de direção autônoma da Nuro. A Uber, portanto, reforça então aí a aposta em veículos elétricos autônomos, acompanhados a movimentos recentes do Tesla, né? É uma tecnologia que a Tesla também está usando, que também avança em testes e expansão dos serviços de táxi robô lá nos Estados Unidos, e essa tecnologia está chegando aqui ao nosso Brasil. Lembrando que a ideia é de que essa frota seja então utilizada, como já disse anteriormente, em grandes centros urbanos por enquanto, né? A nossa realidade aqui do interior da Bahia ainda não, mas é algo que dentro em breve nós teremos aqui também esses carros autônomos. O que acende o alerta aí também, porque muitos pais de família, até mães de família, eu já peguei Uber aí com mulheres, né? Vivem hoje desta questão, desta renda do Uber.
Enfim, né, é necessário aí essa questão dessa discussão. Logicamente, não somos contra a tecnologia, mas ao mesmo tempo que ela investe, eu estou falando da empresa, da Uber, que ela investe, logicamente ela vai ter aí um retorno bem maior com robôs, porque ela não vai precisar passar a porcentagem para o humano, né? Mas por outro lado você gera aí um desemprego tamanho. Enfim, eu acredito que há muito ainda para se discutir em relação a esta nova tecnologia aqui no nosso Brasil. Lembrando, a partir do ano que vem, né, nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, talvez em Salvador também, já passe a operar, então, esses carros robôs da Uber. Muito bem, vamos seguindo por aqui com mais informação, desta vez lá na terra da Gabriela, na cidade de Ilhéus, em o colégio Arleu Barbosa se prepara aí para adotar reconhecimento facial como controle de acesso e presença. É a tecnologia, gente, estamos falando de tecnologia nos carros, né? Também agora tecnologia no reconhecimento facial aí dos alunos. Na manhã do último sábado, né, nós tivemos a notícia aí de que a diretora do Colégio de Tempo Integral, professor Arleu Barbosa, a senhora Maricélia Matos, ela esclareceu que as unidades serão contempladas com um sistema de reconhecimento facial, né? Isso dentro em breve. Em resposta, então, a gestora confirmou que a tecnologia será implantada brevemente no colégio. A medida está alinhada aí com a lei de número 14.874, de 12 de fevereiro de 2025, né? Promulgada então pela Assembleia Legislativa da Bahia, do nosso estado da Bahia, a ALBA da nossa Bahia. É autorizado então a utilização do reconhecimento facial como forma de acesso e controle de presença nas escolas públicas estaduais. Conforme a nova legislação, o reconhecimento facial será um dos meios oficiais de segurança pública e também de repressão de infrações penais nas unidades de ensino, e se tornará também um modo oficial de comprovação da presença, então, do estudante na sala de aula, né? Durante a matrícula, os responsáveis deverão, então, preencher um formulário com autorização expressa para a captação de imagens deste aluno, né, que logicamente geralmente são crianças e adolescentes, precisam desta autorização de maiores, com esse detalhamento sobre os motivos do uso e o período de armazenamento também desses dados. A norma também prevê que, com o sistema implantado, os responsáveis poderão então receber notificações imediatas, é a tecnologia, estou dizendo, sobre a entrada e também a saída dos alunos no ambiente escolar. Eu estou falando aí do Colégio Estadual de Tempo Integral Arleu Barbosa, que fica localizado aqui na nossa vizinha cidade de Ilhéus. Me lembro muito bem, e eu não sei se está funcionando, aqui na cidade de Itabuna. Foi noticiado, acredito que no ano de 2023, o município, mais precisamente ali o IMEAN, né, que agora está com o vetor militar, de que seria então utilizado também essa tecnologia. Mas de lá para cá, segundo até informações de pessoas próximas de lá, o sistema não deu muito certo, né, apresenta algumas falhas, as professoras precisam retornar de novo para a caderneta manual, enfim, né? Eu sou muito a favor da tecnologia atrelada à educação. Precisamos mais do que nunca. É maravilhoso você ter seu filho ou sua filha e ela entrou na escola, você sabe, olha, acabou de entrar aqui, né? Saiu também, acabou de sair. É também um instrumento de segurança e também, logicamente, um instrumento para a confirmação, né, da presença desse aluno, já que nós estamos falando aí de adolescentes que muitas vezes, muita gente já foi adolescente, todos nós já fomos adolescentes, né, Ivan? Não sei, Ivan, se o Ivan faltava aula, se filava aula, Ivan, eu não sei, né? O Valdemir me parece que não, o Valdemir parece que era ali, que frequentava direitinho, né? Mas o fato é esse, é a tecnologia atrelada aí também com a segurança e a educação, né? Muito bom, e eu espero que esse sistema, que funcione bem, é o que nós desejamos, possa dentro em breve também estar nas demais escolas também da nossa rede estadual de ensino. Muito bem, vamos seguindo por aqui e, como prometido, eu vou conversar agora com o Valdemir Souza, ele que é consultor
financeiro, especialista nesta área financeira. Nós vamos bater um papo sobre este assunto muito interessante para todos vocês que estão nos assistindo agora. Muito boa noite, Valdemir. Muito obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, Joab. Eu que agradeço o convite, agradeço a todos vocês aí da TVI. É um momento de grande felicidade, pois a gente sabe da importância hoje que a TVI tem nessa disseminação de informação clara, precisa. E agradecer a você, Joab Paiva. A gente já se conhece há algum tempo. Verdade. E eu sei, né, do seu trajeto, né, do seu profissionalismo. Então, para mim, é um motivo de grande felicidade falar sobre um assunto que é tão pertinente e que é muito debatido. Porém, existe uma coisa bem interessante que as famílias, principalmente as famílias, elas têm dificuldade de falar sobre esse tema. Exato. E é isso que a gente vai falar um pouco hoje aqui. Maravilha. Maravilha. É muito importante falar sobre esse tema, diga-se de passagem. Nós estamos falando agora sobre a questão das escolas, né? E eu acredito, eu particularmente sou um defensor, inclusive, de que a educação financeira ela esteja presente na grade curricular. Com certeza. Das escolas, né? certeza. Nós estamos falando de crianças e adolescentes que quando chegam na fase da juventude e até mesmo na fase da adulta, não sabem lidar com essa questão financeira, né? Esse é um grande problema, podemos dizer assim, é um grande gargalo das famílias brasileiras. Exatamente, né? E isso é o que acarreta o que nós temos hoje, cerca de 69% das famílias brasileiras não possuem reserva de emergência. E a gente sabe da importância de se ter uma reserva, porque imprevistos acontecem em todas as instâncias. Quando a gente fala de pessoa jurídica e também quando a gente fala de pessoa física. E você não ter essa reserva, você não ter essa educação financeira, essa conscientização da importância de controlar o dinheiro e não ser controlado por ele. Exatamente. É muito importante. Mas isso, Joab, eu concordo quando você diz que tem que ser da base. Perfeito. Tem que ser... esse ensino tem que ser de pequeno, né? Por quê? Porque você tem ali bons profissionais, pessoas que se formam em suas áreas, médicos, engenheiros, arquitetos, porém não são bons administradores. E aí é quando a gente percebe que para você ter prosperidade, para você ter riqueza, você precisa gastar menos do que o que você ganha, né? E você ter essa gestão, né? Até porque dívida se paga com dinheiro? Sim ou não? Você acha que dívida se paga com dinheiro? Eu diria que... Não, olha, eu diria que sim. Eu estou falando de forma... Exatamente. Né? Mas isso é o que todo mundo pensa. É o que todo mundo pensa. É o pensamento comum. Dinheiro. Né? Eu preciso de dinheiro para pagar. Se eu não tiver dinheiro, eu não vou pagar dívida. Mas com organização. Seria isso, rapaz? Organização, sim, paga. Matamos a charada. Matamos a charada. Né? Porque a gente tem que entender que renda é diferente de você ter dinheiro. Você ter renda não significa que você tem dinheiro. Você que está em casa nos ouvindo, você ter renda, mas se tiver com sua renda totalmente comprometida, inclusive gastando mais do que o que você ganha, você não vai ter dinheiro. Né? Então, para você ter dinheiro, você tem que ter algumas fórmulas, né, que a gente pode falar aqui hoje, brevemente, de planejamento. Existe o 50-30-20. Você já ouviu falar? 50-30-20? Ainda não, vou aprender agora junto com os nossos telespectadores. Então, 50% a gente precisa gastar com nossas necessidades básicas. É tudo aquilo que faz com que a gente consiga viver, né? Seja alimentação, luz, água, telefone, enfim. 20% a gente precisa gastar, 30% a gente pode gastar com as questões emocionais, os desejos, sim, sair, né, confraternizar, presente, é uma boa margem, semana, né, inclusive 30% uma boa margem, margem, exatamente. E 20% é aquela famosa reserva. São os investimentos, são as aplicações, é aquilo que vai nos fazer, caso a gente tenha um momento de crise ou um imprevisto, não ficarmos em uma bola de neve. Porque quando você entra numa bola de neve, aí é onde está aquela questão que a gente falou lá no início, de você não ter renda suficiente para arcar com seus custos. E aí você vai fazer, no caso do médico, por exemplo, vai começar a fazer plantão, mais plantão, mais plantão, porque ele não está pagando dívida. Né? O dinheiro em si não vai pagar a dívida dele.
Ele pode ganhar 1 milhão, ele pode ganhar 2 milhões, 3 milhões. Sim. Mas aquela dívida sempre vai ser superior ao dinheiro. E é por isso que a gente fala que para pagar a dívida é com organização financeira. Porque não é quanto você ganha, mas quanto você gasta e o quanto você se organiza para aquilo acontecer. Maravilha, bem colocado. Inclusive responde a pergunta que você me fez no início, né? Se o dinheiro paga dívidas. Exatamente. Tá aí altamente respondido de que a organização sim paga dívidas, isso independente de quanto você ganha. Porque nós temos essa falsa ilusão, né? Nós temos essa ilusão, melhor dizendo, de que quanto mais eu ganhar, melhor será para eu pagar. Pelo contrário, você pode ganhar mais, mas a dívida vai lhe acompanhar no mesmo patamar do seu ganho. Seria isso, né? Então vamos falar aí sobre essa questão da organização financeira. Quais os primeiros passos para aquela pessoa ou até mesmo para aquela família que está em um ciclo de dívidas e que não consegue sair desse ciclo? Então, como eu falei, a maioria das famílias brasileiras, elas estão endividadas, né? E pouco elas falam sobre essas dívidas, porque realmente é um tabu você falar sobre questões financeiras. Até mesmo social, né, Valdemir? Exatamente, social. As pessoas, elas têm vergonha de falar, por não ter sido bem informadas, né, desde a base, sobre a importância de você administrar bem o dinheiro, elas são endividadas. E com isso vem também a acessibilidade. Se nós pensarmos que hoje a acessibilidade ao crédito, não é ao dinheiro, mas ao crédito, ela está grande, as pessoas elas estão cada vez mais se endividando. Então hoje você tem um cartão de crédito, que não é algo ruim, eu posso provar que é algo bom, cartão de crédito, porém, se não utilizada, essa ferramenta, ela pode sim destruir famílias, trazer preocupações, né? E principalmente, a gente entender que a prosperidade, ela tá intrínseca em você ser grato, primeiramente, por aquilo que você tem. Até fugindo um pouco da questão técnica da educação financeira, o princípio está na gratidão. Se você não é grato pelo que você tem hoje, dificilmente você vai ser grato quando você obter aquilo que você sempre quis ter. Que é diferente, me permita aqui, que é diferente de você estar acomodado, né? Muita gente confunde isso aí. Você ser grato pelo que você tem no presente é diferente de você se acomodar naquilo. Exatamente. A ambição, ela tem que existir. Né? A não acomodação. Perfeito. O ser humano, ele precisa de estímulos, ele precisa estar enviando estímulos para o seu cérebro. Isso é natural. Porém, quando você deixa de ser grato e você sempre fica buscando algo a mais, ou até mesmo vivenciando aquilo que o outro tem, né? Com o advento da internet, das redes sociais, né? Eu vejo lá a postagem, as pessoas só postam aquilo que elas querem de fato. É uma grande vitrine, uma pseudo-vitrine, na verdade, né? Pronto, pseudo-vitrine. Então, tudo isso nos faz sermos pessoas ingratas, não agradecer pelo que nós temos hoje. E até um versículo bíblico que Deus fala, seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Isso é verdade. E falando um pouco sobre a Bíblia, tem até uma parábola dos 5 talentos, onde, contar rapidamente, o Senhor, né, viajou com seus servos, e ali ele tinha 3 servos e entregou todos os bens que ele tinha. Ao primeiro servo, ele entregou 5 talentos. Ao segundo servo, ele entregou 2 talentos. E ao terceiro servo, ele entregou apenas 1 talento. E esse primeiro servo, o que ele fez? Ele pegou esses 5 talentos e aplicou, né? Vamos imaginar que antigamente os talentos eram como se denominava o dinheiro, né? A moeda. Mas vamos imaginar no dia de hoje que esse talento seja o nosso tempo, a nossa disposição, a nossa força, a nossa saúde, tudo aquilo que a gente tem. E aí esse primeiro servo aplicou esse talento. Vamos dizer que ele foi lá, antigamente não tinha instituição financeira, mas vamos dizer que ele foi lá na instituição financeira, fez uma aplicação, viu a melhor taxa de rendimento e aplicou aquele dinheiro. Quando ele encontrou com o Senhor, Senhor, tá aqui os 5 talentos que você me deu, porém eu multipliquei, eu dobrei esses talentos, agora são 10 talentos. E aí o que o Senhor falou para esse servo? Servo bom e fiel.
A mesma coisa aconteceu com o segundo servo. Foi lá, entregou os 2 talentos, mais 2 talentos que ele havia multiplicado. E o Senhor falou para ele: servo bom e fiel. Porém, aquele servo que recebeu apenas 1 talento, ele falou: Senhor, com tanto medo que eu tive do Senhor, por conhecer você, por conhecer o Senhor, eu enterrei esse talento. Eu cavei, coloquei ele lá e escondi. É como se alguém botasse dinheiro debaixo do colchão. Exatamente. Né? É como se eu pegasse esse dinheiro e falasse: não vou aplicar, vou pegar esse dinheiro, tá aqui sobre minha proteção, sobre minha tutela, vou colocar ele aqui e ele não vai sair daqui. E aí, e aí quando ele precisar, eu vou lá, pego, tiro debaixo do colchão, aquele dinheiro, a depender da moeda, se houver alteração na moeda, vai ser perdido, ele vai morfar, ele vai ficar deteriorado e vai perder o seu valor. Mas eu chego lá e entrego esse mesmo talento que me foi confiado. E aí, essa parábola nos mostra a importância do investimento. Se a gente traz para a educação financeira, essa parábola nos mostra a responsabilidade que nós temos por aquilo que não é confiado. Porque não é sobre ganhar mais e não é sobre ganhar menos. Não é sobre ter 5 talentos, ter R$1 milhão, R$2 milhões ou ter um salário mínimo. Não é sobre isso. É sobre como você cuida desse talento. É sobre como você gere o seu recurso financeiro. E isso é que faz todo sentido. Porque se você consegue financeiramente se organizar com um salário mínimo, Joab, certamente quando você tiver 1 milhão, você vai conseguir se organizar financeiramente. Porque, volto a lembrar, não se paga a dívida com dinheiro, mas com uma organização financeira. Maravilha. E vamos falar então o que eu devo fazer para me organizar financeiramente? Quais os primeiros passos? O que seria, vamos chamar assim, o primeiro degrau desta organização? Então, essa é uma excelente pergunta. Inclusive, nas consultorias que eu dou às empresas, é o que chama mais atenção do empresário. Como iniciar? Acho que é uma curiosidade, né? Já que eu estou aqui, me mostra a porta de saída. E eu diria que o primeiro passo é o diagnóstico. Não tem como você melhorar algo, não tem como você aperfeiçoar algo se você não sabe onde você está errando. Então, você precisa entender qual é o seu status quo. Perfeito. Então, esse diagnóstico vai mostrar onde está a torneira, onde a torneira está aberta. Então, dentro do planejamento estratégico, primeiro você faz o diagnóstico, para depois você fazer esse planejamento. Então, materializar. Então, eu tenho ideias, eu tenho sonhos, eu tenho planos, mas onde é que estão esses planos? Eles estão materializados? Qual o custo desse plano? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso disponibilizar? Não só de recursos financeiros, mas da minha vida, das pessoas que estão próximo a mim. O que é que eu preciso para chegar a esse alvo? Outro ponto. Curto, médio ou longo prazo? Esse meu planejamento, ele está pautado em que quadrante? Outra coisa, Joab, que é muito interessante, é você se esforçar, gastar mais energia naquilo que realmente lhe traz retorno. Hoje, a maioria das pessoas que estão endividadas, que estão em situações de inadimplência, elas gastam muito mais esforços naquilo que não traz retorno. E o nosso cérebro, ele é programado, ele tem para economizar o máximo de esforço possível. Sim. Isso é uma inteligência dada por Deus para o ser humano. E você conseguir canalizar esse esforço para aquilo que de fato vai trazer o retorno é maravilhoso, né? Porque se eu passo, por exemplo, o dia todo em redes sociais, eu sou digital influencer, eu ganho dinheiro com isso? Não. Eu fico lá vendo reels, eu fico lá vendo tudo que for possível. E se você, de repente, esse esforço que você está tendo, você canalizasse para aquilo que realmente vai lhe trazer um retorno financeiro? Pô, eu tenho uma loja, por exemplo, eu tenho pesquisado sobre como alavancar as vendas, como otimizar as vendas, como fazer um pós-venda para esse meu cliente, né? Porque a gente percebe que hoje o gargalo das empresas é atendimento e pós-venda.
Verdade. Né? Esse tempo que eu estou gastando fazendo outras coisas, de repente, se eu canalizar, se eu colocar esse esforço, né? É o Pareto, né? É 80-20. É você gastar mais esforço com aquilo que vai trazer retorno. Fazer o retorno. Né? Então isso tudo é algo que a gente precisa fazer uma mudança de mente. Eu digo sempre, isso é mudança de comportamento. Por que mudança de comportamento? Porque imagine, se hoje eu sou totalmente emocional, impulsivo, se eu abro o celular e vejo lá, promoção, tá lá bem estampado. Não, é promoção, eu preciso agarrá-lo. Né? Eu preciso. Mas eu preciso disso não, mas é promoção. Um dia eu vou precisar. Que já inclusive, as empresas já usam isso aí como uma forma de atrair. Uma forma, né? Exatamente. Já entendendo essa fragilidade, porque nós utilizamos muito mais o nosso sistema límbico do que o nosso sistema do córtex pré-frontal. A gente utiliza muito mais o nosso sistema límbico, que está ligado às emoções, né? A sensação de prazer, né? De ter as satisfações, as sensações satisfeitas. Então, está muito mais aflorado. As empresas, sabendo disso, ela vai utilizar o marketing a favor disso. Então, se eu tenho essas impulsividades, se eu ajo de maneira muito emocional, quando eu tiver a minha empresa, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa. A mesma coisa. Então, o seu mesmo mindset, a sua mentalidade vai ser transferida também para a empresa. Então, quando eu visito muitas empresas, que eu chego lá e adentro o seu estoque, que eu vejo lá abarrotado de mercadoria, né? Não tem nem espaço para você andar. Mas espera aí, você consegue ter essa rotatividade? Não. Mas é porque veio aqui um fornecedor, né? Trouxe uma novidade, eu precisava, porque eu imaginei que as pessoas poderiam querer essa novidade, gostar. Tá, mas o seu capital de giro tá aqui preso. Você tá sem rotatividade, né? E para isso você de repente vai ter que ter mais taxas, precisar de capital de giro no banco, e o dinheiro que tá aqui preso. Mas essa impulsividade ele já traz da pessoa física, porque uma frase que eu digo sempre é que por detrás de todo CNPJ de sucesso tem que existir um CPF que não desistiu. Perfeito. Porque CNPJ, empresa, não são paredes. São pessoas. São pessoas gerindo, são emoções gerindo. Então a gente primeiro precisa tratar essas emoções, esses comportamentos. É verdade. Muito bem. Muito bem explicado e algo muito importante, né? É importante. E aí eu gostaria de falar também da importância do profissional. Ter um profissional da área para poder estar fazendo esse trabalho que o Valdemir está falando aqui, né? Logicamente é uma consultoria nesta área, enfim. Mas vamos seguindo aqui. Na questão, você citou aí o cartão de crédito. Sim. Né? E eu vou fazer essa pergunta: o cartão de crédito, ele é um aliado ou ele é um vilão? Diga aí pra gente. Essa pergunta aí é bem intrigante, porque ultimamente ela tem sido um vilão. Para a maioria das pessoas, o cartão de crédito ela tem sido um vilão. Por quê? Porque imagine que existem muitas empresas buscando cada vez mais oferecer crédito, pois existe todo um sistema por detrás daquilo, para que se mantenha essas empresas ganhando, recebendo, né? Com isso vem as maquinetas de crédito também, que tem o seu percentual pela utilização. Então tem todo um sistema por detrás. E vem também a questão da política governamental, né? Que também, quando precisa, política econômica, quando precisa ter uma política mais expansionista, ela vai dar mais oportunidade de crédito, para que você tenha a sensação de que você pode adquirir determinado bem ou produto. É dessa forma que funciona, certo? Porém, o cartão de crédito, ela tomou uma intensidade tão grande, onde eu vejo pessoas com créditos 3, 4, 5 vezes mais do que o que ganha. E isso nos traz uma reflexão sobre aonde nós vamos chegar, onde nós queremos chegar. Porque imagine, é uma conta que não fecha. Se eu recebo 10 mil reais e eu gasto 30 mil de cartão, de que forma eu vou conseguir equacionar essa conta?
Dificilmente. Não tem como. Não tem como. O que vai acontecer? Eu vou entrar em uma renegociação, né? Eu vou entrar em um parcelamento. Porém, quando eu parcelo, eu tenho juros. Quando eu renegocio, eu tenho juros. O que vai acontecer? Uma bola de neve. Então, mas aí você me fala, é um vilão ou aliado? O problema não está no cartão de crédito. Não está na ferramenta. Mas sim em quem utiliza essa ferramenta de forma inadequada. Claro que com a facilidade, por exemplo, se hoje, né, estou endividado, se hoje eu preciso comprar algo e de repente eu não consigo com aquela minha renda e eu tenho disponível lá um crédito bem superior, fica muito mais factível, muito mais fácil eu utilizá-la. Ponto. Muito atraente, né? Muito atraente, exatamente. Né? Então, mais uma vez, você precisa ter essas cautelas. O cartão de crédito, quando bem utilizado, ele é um aliado. É um aliado por quê? Eu digo sempre para as empresas, ele passa a ser um fluxo de caixa para você, né? Um relatório mensal, porque às vezes as empresas precisam ter pequenas despesas, né? Aquela sangria, né? Comprar material de limpeza, lanche, e aí muitas vezes fica ali tirando do caixa. E quando você tem esse cartão, você tem ali um relatório mensal, né? Você passa tudo no cartão, no final do mês você tem ali o seu fluxo de caixa. É um controle financeiro. Sim. Então o cartão de crédito ele passa a ser aliado nesse momento. Outra coisa, eu preciso comprar algo que a minha renda ela não cabe naquele mês. Porém, eu consigo fracionar, né, e comprometer uma parte da minha renda para que eu consiga adquirir aquele bem. Então o cartão de crédito, dessa perspectiva, ela é um aliado, né, desde que eu consiga colocar dentro da minha capacidade de pagamento aquela parcela. Não é o bem, é a parcela. A forma, a quantia que cabe exatamente no... Exatamente, porque imagine, eu tenho lá uma renda de 5 mil reais. E eu tenho um cartão de 10 mil reais. A minha capacidade de pagamento não é os 10 mil. A minha capacidade de pagamento tem que ser aquele valor mensal de fatura. Né, que vai comprometer a parte da minha renda. Então, se eu, por exemplo, quero comprar um televisor, ele custa 10 mil, com meu salário eu não conseguiria comprar, a não ser que eu viesse juntando, fazendo uma reserva para conseguir adquirir aquilo. Sim. Mas vamos imaginar que eu não tenho. Porém, eu consigo fracionar esse televisor que custa 10 mil reais em 10 parcelas de R$1.000. Sim. Olha lá, eu recebo 5 mil e estou com uma parcela de R$1.000, certo? Porém, se eu compro o televisor, eu compro isso, imagine, são parcelas de R$1.000, R$1.000, daqui a pouco a fatura tá R$10 mil. Exatamente. Todos os meses. Tá usando o limite todo, né? Exatamente. E isso periodicamente. Aí é onde está o perigo. É aí onde está a diferença do remédio pro veneno. É essa dosagem que faz toda a diferença. Essa dosagem no uso, né? E nós, logicamente, se fala muito nisso, né? São muitos gatilhos que são pensados, inclusive, pelas empresas, através das equipes de marketing, para que as pessoas comprem mesmo. Só que quem acaba ganhando com isso são as empresas que estão vendendo e os bancos que estão aí também lucrando com juros, né? E agora eu gostaria de perguntar também sobre a questão dessa organização. Como saber, por exemplo, eu saio daqui da TV, né, e saio aqui vou à pizzaria. Quando saio, vou comer uma pizza, tô com fome, vou comer uma pizza. No outro dia eu quero fazer a mesma coisa, vou comer um hambúrguer, outra coisa. Enfim, estou dando esse exemplo aqui porque no final do mês, como eu classifico isso? Isso é alimentação ou isso é lazer? Porque tem muita gente também que tem essa dificuldade da classificação, o que acaba dificultando até mesmo nessa organização, né? Perfeito. Isso aí isso é de fundamental importância. Por quê? A gente tem que entender que a alimentação você tem que tratar como algo básico. Alimentação. Porém, se eu saio todos os dias para uma pizzaria, se eu quero comer todos os dias em um local diferente, é uma alimentação, porém você está buscando, além da alimentação, outros prazeres. Isso. Concorda comigo? Concordo. Que é o prazer agregado. Sim. E quando você busca o prazer agregado, você está pagando por essa agregação de valor. As empresas, elas agregam valor para que você possa pagar mais caro, né? Então, você está unindo o lazer com a alimentação.
né? Você está conseguindo conciliar as duas coisas. E isso não está errado, né? Mas desde que esteja dentro da sua capacidade financeira. Então, se hoje a sua capacidade financeira é de passar a semana se alimentando em casa e nos finais de semana fazer algo diferente, ok. Se todos os dias a sua capacidade financeira fala, pode sair todos os dias, pode buscar um restaurante diferente todos os dias, ok. Não há problema em você diferenciar o que é apenas alimentação e o que é alimentação mais lazer. O problema está em você equacionar isso com a sua capacidade financeira. Aí a gente consegue fechar a conta e fazer aquilo que vai de acordo com cada situação. Porque assim, Joab, não existe, dentro da educação financeira, não existe uma receita de bolo. Né? Não existe um prompt, porque se tivesse um prompt, um script bem alinhado, todo mundo faria e todo mundo seria financeiramente bem sucedido. Perfeito. Mas é como eu estou te falando, é mais pela questão comportamental. Por exemplo, aquilo que lhe traz satisfação, de repente para mim não traz satisfação. Exatamente. Aquilo que para você é bacana, faz você desprender dinheiro, para mim já não tem tanta relevância. Por exemplo, tem pessoas que gostam muito de relógio. Então tem lá, eu posso citar até o Faustão, né? Cada relógio que ele tinha. Porém, com outras coisas ele não gastava. Tem pessoas que gostam muito de carro, então tem 3, 5, 6 carros dentro de casa, né? Tá errado? Não. Por quê? Volto a falar, não é uma receita de bolo. Mas se aquilo ali que traz satisfação para ele tá dentro do planejamento, está dentro da capacidade financeira, não está fazendo com que ele perca o sono, não está fazendo com que ele deixe, muitas vezes, de cuidar da família, cuidar do seu próximo, tá tudo certo. Maravilha. Então tá aí, né? Essa informação que é importantíssima também, ou seja, podemos dizer assim, cada situação é algo muito particular, né? Podemos afirmar isso aí, que é algo muito subjetivo. Particular, é muito subjetivo, de fato, a palavra é essa daí. Né? Em relação à lida com os imprevistos financeiros, qual a dica que você deixaria aí, né? Porque os imprevistos acontecem. A gente teve recentemente um exemplo muito claro da importância de lidarmos com a crise mediante a imprevistos, que foi a pandemia. Né? É até triste falar, porque nós vimos muitas empresas declarando falência, fechando as portas. Aqui em Itabuna a gente teve muitos exemplos. Inclusive, até hoje, tem empresas esses impactos, sendo impactadas em detrimento da pandemia. E aí, onde a gente percebe a importância, Joab, de não empatar a conta. O que é empatar a conta? Eu faturo 10 mil reais, né? Eu tenho lá meu faturamento, eu tenho lá minha receita líquida de 10 mil, né? Não é nem faturamento, receita líquida de 10 mil. Não, faturamento de 10 mil, né? Desculpe. E tenho lá minhas despesas de 10 mil. Paguei funcionário, paguei fornecedores, consegui pagar todas as despesas fixas da minha empresa. Sobrou lá um prolabore, tá tudo ok. A gente não pode se conformar com esse empate, porque isso aí é um autossabotador. É aquela falsa ideia de que tudo está bem. Mas aí quando vem uma pandemia, ou quando vem qualquer outro imprevisto, o que acontece? A empresa não tem caixa, a empresa não tem reserva, a empresa não tem nenhuma estrutura para receber qualquer tipo de impacto, que seja o menor ou o maior que seja. Então, para você se precaver de tais imprevistos, é necessário você obter uma reserva financeira. Então, essa reserva ela tem que estar dentro das despesas da empresa. Por exemplo, quando a empresa ela não tem essa cultura de guardar uma reserva, né, de fazer uma reserva de emergência, pode adquirir, vamos dizer assim, despesas, mas não são despesas, como por exemplo um consórcio,
né? Que é uma reserva que você faz, né? Cotas, de repente, de capitalização, né? Coisas que vão lhe obrigar a colocar aquilo ali como uma despesa. Sim. Porque muitas vezes as pessoas elas têm essa dificuldade. Então é necessário tomar uma medida mais energética para que você consiga colocar aquele valor como reserva. Ainda que seja uma obrigação. Ainda que você coloque aquilo ali como uma obrigação mensal. Perfeito, né? E existem também muitos aplicativos hoje, softwares, que podem ser utilizados tanto pelas empresas como as pessoas, né? Os CPFs, vamos dizer assim, né? Sim. Muito bem, vamos encerrando então aqui o nosso papo, foi tá bem legal, e eu vou inclusive deixar aqui a palavra, né, final em relação ao nosso bate-papo aqui, que eu tenho certeza que foi muito esclarecedor para muitas pessoas, né? Dizer que dentro em breve vamos marcar, inclusive, para você retornar aqui e trazer mais dicas. Quem sabe, viu, Barbosa, não vire aí um quadro aqui do programa. É interessante falar sobre finanças, né? Sim. Isso é importante. Nós iniciamos exatamente falando sobre isso, dessa importância de estarmos sempre falando sobre a gestão financeira das pessoas, das famílias, das empresas. Enfim, né? Qual a mensagem que você deixa aí para as pessoas que nesse momento estão endividadas e que precisam dessa ajuda? E também, logicamente, deixe seu contato aí para caso, né, alguma empresa ou alguma família queira então contratar esse serviço da consultoria aí do Valdemir, possa também estar entrando em contato. Então, Job, eu agradeço mais uma vez, né, essa participação. Meu contato é o 73-99107-1551. Instagram é Valdemir Souza, para as empresas que queiram ter essa consultoria. E uma coisa que eu digo sempre, Joab, que me norteia, né, para a minha trajetória de vida profissional e que eu não posso deixar de falar de maneira nenhuma. Antes de agir, pense. Perfeito. Uma empresa que ela não se planeja, uma pessoa que ela não se planeja, por exemplo, eu entrei esse mês aqui, mês de agosto, eu tenho empresa. Eu entrei no mês sem saber o que eu vou fazer, sem saber quem são os clientes que eu vou contactar, quem são aqueles clientes que compraram, que eu vou voltar a falar com ele, né? Se eu não penso antes de agir, eu vou agir por impulso. Eu vou agir apenas para apagar incêndio. E aí a gente entra em um ciclo vicioso, ao invés de ser um ciclo virtuoso. E pense antes de agir. Aquilo que é pensado, você economiza esforço, você economiza dinheiro e você tem os custos de oportunidade na sua frente. Então, falar sobre educação financeira, falar sobre conscientização financeira é um tabu, mas é um tabu que precisa ser quebrado. Então, quando a gente leva a pessoa a refletir sobre a minha condição financeira hoje, qual é o meu termômetro financeiro hoje? Será que eu estou gastando mais do que eu ganho? Será que eu estou satisfazendo mais as minhas necessidades básicas ou mais meus desejos? Será que eu estou colocando na balança de prioridade o que... Tá, eu preciso, eu quero, mas é prioridade? De repente eu estou deixando de lado aquilo que é essencial para satisfazer os meus desejos? Então isso tudo leva as pessoas a refletir um pouco sobre o comportamento, sobre aquilo que foi imposto, que muitas vezes é dizer que o dinheiro é a raiz de todo mal, que dinheiro não traz felicidade. Tem gente que muitas vezes, até já que nós falamos da questão espiritual também, que até espiritualiza essa coisa, né? Exatamente. Porque o maligno que fez... Não, faltou organização. Exatamente. A gente procura sempre culpados, né? Quem foi o culpado de eu estar assim nessa situação? E você vai acabar endemonizando tudo, menos entendendo realmente a raiz do problema. Então, muitas vezes a gente vai dizer que... crenças, por comportamentos que muitas vezes a gente traz da nossa herança hereditária, né? Dos pais, dos avós, que muitas vezes também não teve esse acesso a uma educação financeira, e a gente traz isso sem nem perceber. Nós trazemos conosco paradigmas, crenças
para o nosso dia a dia e que nos afastam da realidade para que a gente possa ser pessoas mais prósperas, porque a gente sabe que prosperidade não está ligada diretamente à questão financeira. Apenas, porém, né? Apenas a isso, não, né? Tem muito mais coisa além disso. Porém, quando você tem essa mudança de comportamento, quando você tem essa mudança de mente, ali você consegue dar start para algo muito maior no futuro. Então, assim, mais uma vez eu quero agradecer. Fico lisonjeado pelo convite e permaneço à disposição. Para quando precisar, pode contar com a gente, que é uma satisfação enorme. Maravilha, eu acho que é uma boa ideia um quadro sobre a área financeira, viu? Vamos conversar sobre esse assunto aí depois. Muito bem, vamos então a um intervalo e já nós retornamos com mais informações para vocês, não sai daí. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, depois dessa verdadeira aula aí dada pelo Valdemir em relação à questão financeira, viu? Eu sei que isso aí é um problema de muitas famílias e eu gostei muito, inclusive, de todas essas dicas desse assunto. Eu tenho certeza que será de muita valia e eu gostaria até aqui de já falar, o Barbosa, eu tenho certeza que está nos assistindo, viu, Barbosa? Vamos fazer esse quadro aí, voltado também para essa área financeira, que eu tenho certeza que é sucesso aqui na TVI, será um grande sucesso. Ora, lembrando que nós estaremos aqui até às 19 horas, trazendo muita informação para você. Na sexta-feira, nós teremos a nossa sexta-feira cultural. Nós tivemos aqui na última sexta-feira a presença... Nós tivemos aqui na sexta-feira a presença do Arthur Giovanni, foi maravilhoso, foi um programa abençoado de fato. Eu particularmente me emocionei muito com o acontecimento ali na sexta-feira, muito obrigado, Ivan, com a presença aqui do Arthur Giovanni. E nessa próxima sexta-feira nós teremos um cantor de música popular brasileira. Eu vou anunciar o nome dele para vocês. Não vou falar hoje, vou falar na quinta-feira, você que nos assiste aqui. Mas eu tenho certeza que vai surpreender muita gente. Ele que já
o que eu posso dizer é o seguinte, ele já foi global. Vai estar aqui com a gente na sexta-feira, então você não pode perder, hein? Um cantor de música popular brasileira aqui no nosso programa. Mas vamos seguindo com mais informações aqui da nossa cidade de Itabuna. A secretária de Infraestrutura, a Sônia Fontes, ela explicou aí as obras do complexo viário da cidade e também a supressão de árvores, né? A Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município e a empresa Coesa Engenharia deram então início no dia de ontem, dia 4, na segunda-feira, a segunda etapa das obras do complexo viário da Avenida Princesa Isabel, que então abrange aí a construção de um viaduto sobre a atual rotatória do São Caetano. De acordo com a prefeitura, a nova fase então exige a supressão de árvores exóticas e da Mata Atlântica, né, que estão por ali naquela região. Segundo a titular da CIURB, a Sônia, a execução do projeto começou pelo lado esquerdo da Avenida Princesa Isabel, com a recuperação da rede de drenagem, né? Abre aspas aí, olha, os grandes vetores de crescimento da cidade estão na região do São Caetano, onde novas avenidas serão abertas e a integração urbana passa pelas radiais como Princesa Isabel e Manuel Chaves, coletoras de tráfego, explicou então aí a secretária, né? Ela ainda acrescentou o seguinte: agora estamos no lado oposto, com a nova etapa 2, né, com a construção da nova via, e no futuro teremos 4 novas pistas para ordenar o tráfego que vem do viaduto e da parte da rotatória com a nova ciclovia, né? Disse aí também a secretária. Ou seja, são muitas obras por ali naquela região, né? As mudanças, conforme a secretária, incluem a realocação dos postes de eletricidade para a área onde as árvores são suprimidas, né? Então, onde estão retirando as árvores ali, entrarão então postes de eletricidade, né? A supressão foi autorizada pelos órgãos ambientais do estado e também do município, e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia, o INEMA, e a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Cada espécie exótica, vale a pena dizer, suprimida ali, será então compensada, segundo a secretária, com o plantio de 5 mudas. Já a supressão de cada árvore nativa da Mata Atlântica terá que ser compensada com o plantio de 10 espécies nativas, ou seja, a cada uma árvore exótica, 5 serão replantadas. E a cada uma árvore nativa da Mata Atlântica, 10 serão compensadas. Isso aí está aí exatamente no que foi acordado, né, neste acordo do município, exatamente com a Secretaria da CIURB, né, com a CIURB, que é essa secretaria responsável por esta questão. Vamos falando ainda também sobre o monumento Zumbi dos Palmares, né, que você vê inclusive na imagem. Coloca aí, por favor, Cássio, o monumento Zumbi dos Palmares. É aquela outra imagem, né? Essa imagem aí exatamente, né? A secretária ainda também afirmou que a CIURB mantém um diálogo com a população do Banco Raso, que é afetada diretamente pelas intervenções urbanas, né? Aquela população ali muito próxima à Avenida Princesa Isabel, né? Então, segundo ela mantém esse contato muito próximo com os moradores, com aquela população do Banco Raso, que é afetado por essas intervenções, né? Ainda como parte das compensações, a comunidade então ganhará uma praça, como nós até falamos aqui recentemente. Nós recebemos o vereador Zói, né? O Zói, amigo de Itabuna, mais conhecido também como Zói do Banco Raso, ele citou até mesmo a construção dessa praça, né? O espaço, segundo a secretária, terá um parque infantil, área de alimentação e academia, né? Também abrigará o monumento Zumbi dos Palmares, que é esse que você está vendo aí, né, na sua tela, que será então realocado em função das obras. Nesta quarta-feira, amanhã, né, às 17 horas, o novo complexo viário, o viaduto, nova ponte, além de novos acessos, ABA 649 e BR 415 e outras ações do programa de Itabuna 2030 serão então
tema de uma audiência pública na Câmara de Vereadores. Então, muita atenção a vocês aí. Amanhã, a partir das 17 horas, enquanto o nosso programa está começando aqui, lá na Câmara de Vereadores também, nós teremos uma audiência pública, né, com a presença, logicamente, da secretária Sônia, dos vereadores e da população. Eu quero fazer aqui um convite para você que pode estar lá neste horário na Câmara de Vereadores, no plenário Raimundo Lima, para essa discussão, entender um pouco o que estará acontecendo ali naquela área. Eu tenho certeza que será um momento de grande valia para entender as intervenções que estão sendo feitas na nossa cidade. Eu vejo muita gente reclamando de A, de B, porque está derrubando isso, derrubando aquilo, mas não procura saber, não procura entender o que de fato está acontecendo na cidade. É importante. Nós tivemos há um tempo atrás, a Câmara autorizou aí dois empréstimos, um do Fomplata e outro, salvo engano, do Banco do Brasil. E agora o município está utilizando esse recurso para as obras. Então daí é importante, logicamente, toda a comunidade, toda a população da cidade está por dentro do que está acontecendo. Então amanhã, a partir das 17 horas, na Câmara de Vereadores, essa importante discussão que terá como tema aí exatamente esse novo complexo viário, viaduto, né? Novas pontes, novos acessos a tanto a BR 415 e outros programas que, segundo informação, e agora é denominado de Programa Itabuna 2030. É a ideia de uma cidade totalmente diferente em 2030 e assim esperamos, não só na área central, mas também nos bairros da cidade, né? Eu acredito que essas intervenções também precisam chegar até os bairros da cidade. Para você ter ideia, Itabuna é uma cidade que tem menos de 50% do seu esgoto, por exemplo, tratado. Nós temos aqui a cidade de Ilhéus com cerca de quase 90%, salvo engano. Então são situações que nós precisamos discutir, né? E esse programa Itabuna 2030, eu tenho certeza que trará também essas discussões. Precisamos discutir melhor a nossa cidade, colocando de lado as paixões políticas. Eu sou do partido A, eu sou do partido B, eu sou do grupo de fulano, eu sou do grupo de ciclano. Pronto, vamos deixar essa situação para o lado e vamos pensar em Itabuna. Esse programa eu tenho certeza que é um programa muito bom. Programa Itabuna 2030. Precisamos discutir o futuro da nossa cidade. Maravilha essa informação por aqui. Precisamos cada vez mais fazer cada vez mais essa discussão aqui na cidade, independente, volto a dizer, do grupo político. Se você é do grupo político de A, se você é do grupo político de B, enfim, Itabuna é maior do que qualquer situação de grupos políticos, né? Então, mais do que nunca, volto a dizer, esta importante temática será discutida amanhã na Câmara de Vereadores. Se você pode estar por lá, dá uma passadinha por lá, né? Assista o programa, mas vá para lá também, está por dentro da situação do que tem ocorrido no nosso município de Itabuna. Vamos seguindo aqui de informação. O nosso estado da Bahia participa então de uma campanha nacional para identificação de pessoas desaparecidas, isso com coleta de DNA de familiares. É uma informação importante também, né? Muita gente desaparecida por aí afora. Olha, com o objetivo aí de ampliar a identificação de pessoas desaparecidas, o Departamento de Polícia Técnica, né, o DPT da Bahia, participa entre os dias 5 e 8, né, a partir de hoje até o dia 8, da campanha nacional de busca por pessoas desaparecidas. A ação, promovida pelo Ministério da Justiça por meio da rede integrada de bancos de perfis genéticos, busca então incluir o DNA de familiares de pessoas desaparecidas no Banco Nacional para então posteriormente um cruzamento com amostras genéticas de restos mortais, né, ossadas ou de pessoas vivas sem identificação, né? Abre aspas aí para a fala do perito Luiz Roberto. Ele disse o seguinte: olha, a gente coletou o material genético através de um cotonete, né? Um cotonete, e fazemos o perfil genético dessas famílias que estão procurando seus entes que estão desaparecidos. E no banco de perfis temos os perfis genéticos dos restos mortais de pessoas que, logicamente, já faleceram e não têm identificação. E também de pessoas vivas que estão aí
geralmente são pessoas que estão pelas ruas, né? Estão pelas ruas sem identificação e que são pessoas, além de pessoas também que estão hospitalizadas, né? Pessoas que estão também em abrigos, bem como as que estão em coma, enfim, né? Informou aí esse perito, o Luiz Rogério. Aqui na Bahia, a campanha contra a atuação integrada das coordenações, né? Melhor dizendo, essa campanha ela conta, né? Contra. A campanha ela conta então com a atuação integrada aí das coordenações de genética e antropologia forense da Bahia, né? Em Salvador, a mobilização então acontece na sede do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, no IML, que fica ali na Avenida Centenário, onde então os familiares podem registrar boletim de ocorrência, além de realizar entrevistas e coletar material genético, tudo em um só lugar. Isso é maravilhoso, né? Esse banco de dados ali, tudo em um só lugar, logicamente para facilitar então o processo, né? Desses dados. Lembrando que uma unidade móvel da Polícia Civil também está instalada no local, também com esse objetivo dessa facilidade, né? Eu tenho certeza que através dessas coletas muitas pessoas poderão ser então identificadas, né? Existem pessoas que perdem a consciência e estão pelas ruas perambulando, estão como desaparecidas, estão como perdidas por aí. Recentemente recebi um vídeo até aqui, salvo engano, lá da cidade Ibirapitanga, algo nesse sentido aí, um cidadão na feira, ele esqueceu quem ele era, não sabia nem o nome dele, não sabia da família, para onde ir e para onde vai. E aí a família fica como preocupada, sem saber o que fazer, né? Daí a importância desse cadastro. É um cadastro importantíssimo, né? Parabéns a todos os organizadores aí, inclusive, desse cadastro nacional, né? Apesar então da campanha aí nacional seguir até o dia 15 de agosto, na capital baiana, a mobilização com essa estrutura que acabei de falar completa ocorre apenas até o dia 8. Como eu já disse, do dia de hoje até o dia 8, esta campanha estará lá na Avenida Centenário, exatamente no Instituto Médico Nina Rodrigues. Vale também dizer o horário, né, de atendimento, que é de 9 às 17 horas. No entanto, a coleta então seguirá sendo realizada após esse período, como explicou o perito criminal Luiz Rogério, né? Ele disse o seguinte: a mobilização será feita nesses dias, mas nós estaremos estendendo então a coleta para caso essas famílias queiram fazer esta coleta e deixar esse banco de dados exatamente para fazer este cruzamento com pessoas que já morreram, com pessoas ou até mesmo pessoas que estão no hospital em coma, ou até mesmo pelas ruas da cidade sem um acompanhamento. Tá aí essa importante informação para vocês. Muito bem, vamos seguindo por aqui. Desta vez nós vamos falar sobre uma operação deflagrada aí pela Polícia Federal, hein? A Polícia Federal deflagra operação contra acusado de armazenar conteúdo de abuso sexual. Que absurdo, hein? Isso na cidade de Brumado. Abuso sexual infantil na cidade de Brumado. A Polícia Federal, né, deflagrou então na manhã do dia de hoje uma operação de combate ao abuso sexual infanto-juvenil, como eu já disse, lá no sudoeste baiano, mais precisamente na cidade de Brumado, no sertão produtivo, né? Como é conhecido também aquela região ali. Durante a operação, intitulada de CORE, foi cumprido então um mandato de busca e apreensão contra um suspeito que não teve então a sua identidade revelada, né? Os agentes então coletaram equipamentos eletrônicos, como por exemplo computadores e celulares de uso pessoal do investigado. E segundo a PF, a apuração foi então iniciada com base em relatórios enviados por organizações que monitoram o tráfego de conteúdo ilegal nas redes sociais. O cara pensa que está ali escondido. Não está não. Não está não. Né? Tenha certeza que a polícia está sempre monitorando por ali, né? A partir do trabalho, então, se verificou indícios de que o suspeito armazenava arquivos de cena de sexo explícito envolvendo crianças.
e também adolescentes. Um absurdo, é um crime, né? O crime aí que esse cidadão está cometendo. O que configura, logicamente, o que está previsto aí no artigo 241, melhor dizendo, B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O material, então, apreendido, será levado para análise e catalogação com o intuito de subsidiar a investigação em curso, né? E eventualmente identificar outros envolvidos. Eu tenho certeza, se ele armazenava ali, não era apenas para uso dele. Eu tenho certeza que deve ter toda uma rede aí, onde ele também distribuía essa questão desses vídeos, né? Chega a ser nojento um cidadão desse ficar armazenando vídeo de criança e de adolescente, vídeo de sexo explícito, né? Com criança e adolescente. Misericórdia, que situação. Um cidadão desse aí deve, de fato, passar muito tempo na cadeia. Que assim seja com ele, hein? O nome da operação é Core, minha gente, vale a pena dizer, porque faz referência exatamente a um orixá, né? Segundo informações aí africanas, que é ligada à juventude e à proteção das crianças. Então, daí a denominação desta operação da Polícia Federal, tá certo? Tá aí a informação. Eu espero que esse cidadão aí suspeito, que agora já está comprovada, né? Comprovada então essa participação dele, já que tanto o computador como o celular já possui essas imagens aí, ele vai ter que explicar à polícia, e que ele passe um bom tempo, mais uma vez vou dizer, passe um bom tempo por detrás das grades, tá certo? Muito bem, vem comigo, vamos seguindo por aqui, porque agora nós vamos falar sobre a questão aí lá do extremo sul, né? Um preso em Pindorama, foi acusado aí de tentar contra o diretor, né? Ele foi preso na cidade de Pindorama, este homem que foi acusado de atentar contra o diretor de presídio e sumiço de 4 pessoas. Vamos entender este caso aí, que aconteceu lá no extremo sul do nosso estado, né? Ele foi preso no dia de ontem, no distrito de Pindorama, como eu disse, lá na cidade de Porto Seguro, né? Este homem que é identificado aí como Romildo Ramos de Moraes, conhecido como RD. Ele é apontado como integrante de uma facção, vejam bem, essa facção criminosa com forte atuação aqui no nosso sul e extremo sul da Bahia, né? Ele é acusado de envolvimento no atentado contra o diretor do Conjunto Penal da cidade de Eunápolis, como nós vimos aqui, né? No atentado aí contra esse diretor do Conjunto Penal, que aconteceu ainda este ano, né? Nós tivemos a fuga no final do ano passado e este ano esse atentado contra o diretor do Conjunto Penal de Eunápolis. E segundo a polícia, ele também está ligado a diversos crimes graves, incluindo o desaparecimento de 4 pessoas, né? A prisão foi então realizada em uma operação conjunta envolvendo a primeira delegacia territorial de Porto Seguro e a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, a DTE, além da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que é a DEAN, né? De acordo com a Polícia Civil, o Romildo, né, você vê imagens exatamente do momento que ele era conduzido ali, é aliado de um advogado preso. Nós falamos também desse advogado que estava facilitando aí a vida desse pessoal, hein? Esse advogado que foi preso na Operação Dupla Face, né, deflagrada em julho deste ano aqui lá na cidade de Serrinha. O advogado atuava com o elo entre os detentos e o mundo externo, além de facilitar então o tráfico de drogas e planejar ações criminosas. Lembrando que o advogado não é revistado no momento que entra no presídio, né? Então isso aí logicamente também facilita muito a vida dos criminosos, diga-se de passagem, dos traficantes de drogas, né? Romildo estava então foragido, esse cidadão que você vê aí na imagem, né, fora da lei, e possuía 5 mandatos de prisão que estavam em aberto, além do atentado contra o diretor do presídio, né? Ele também era acusado aí de participar de uma fuga de presos ocorrida, como eu já disse agora há pouco, em dezembro de 2024, e também de ordenar ataques contra policiais e seus familiares. Alta periculosidade, cidadão, hein? Ordenando aí até mesmo ataques contra a polícia, né? A polícia então o aponta ainda como responsável pelo desaparecimento de 4 pessoas, sendo 3 dessas pessoas em Eunápolis
Eunápolis e uma outra na cidade de Porto Seguro, lá no distrito de Pindorama. Entre as vítimas está o Everton Antônio dos Santos, que era motorista de aplicativo, de 29 anos. Lembro muito bem deste caso, viu? Esse é motorista de aplicativo de 29 anos, que teria então sido esquartejado, isso em maio deste ano, né? Imagens do corpo teriam sido então enviadas à família. Olha que eu lembro desse caso, rapaz. Esquartejaram o corpo do rapaz e ainda enviaram imagens até a família. Ou seja, ele pratica crimes tenebrosos, né? Crimes que de fato mexem aí até mesmo com a família, né? Esse cidadão aí, esse fora da lei, né, que foi mais uma vez preso pela polícia, que está fazendo seu papel, ele também é o acusado desse crime bárbaro que aconteceu na cidade de Eunápolis contra este motorista de aplicativo de 29 anos, o Everton Antônio dos Santos, né? Isso em maio deste ano. As imagens do corpo teriam sido então encaminhadas, como eu disse ali, para a família desse rapaz, embora o cadáver até o dia de hoje ainda não tenha sido localizado. As imagens foram então encaminhadas, mas o cadáver não foi localizado. Eu acredito que agora, com a prisão do RD, né, do RD, com a prisão então aí do RD, ele provavelmente agora vai falar onde foi que colocaram esse corpo, para pelo menos que a mãe desse trabalhador que foi morto em maio possa ter a dignidade de poder enterrar os restos mortais de seu filho. Porque eu tenho certeza que essa mãe diariamente lembra dessa situação. É uma dor que nós não temos nem como mensurar, de fato, a dor que essa mãe está passando, né, minha gente? Muito bem, né? Tá aí essa informação. E lembrando também que outro caso que o RD foi citado aí é do Gustavo Rodrigues Gomes, de 19 anos, né, que foi também desaparecido no mês passado, ali na região da Agroville. Nós falamos aqui também, Agroville ali também no extremo sul, né? Até o momento, nenhuma das vítimas que nós citamos aqui, tanto o motorista de aplicativo, tanto o Gustavo de 19 anos, foram encontradas. E as investigações, então, continuam em andamento. Eu sei que agora a polícia deu um grande passo com a prisão exatamente desse bandido de alta periculosidade aí, porque agora ele vai ter que abrir o bico. Lá na polícia ele vai ter que abrir o bico e vai ter que contar onde estão os corpos. Porque você sabe que o sistema com a polícia é bruto, não funciona assim, não vai dar lá dando flores pro RD não, pelo contrário, né? A polícia estará então fazendo o seu papel, que é exatamente, já está investigando, mas agora vai interrogar o RD e provavelmente agora terá também aí a resposta, né, terá a resposta de onde esses corpos podem estar, trazendo então alívio para toda a sua família, né? É a violência, minha gente, é a violência. A polícia tem feito o papel, mas infelizmente tem crescido. E diga-se de passagem, lá no extremo sul, infelizmente, diariamente nós trazemos notícias aqui. Aquela região ali, de onde nasceu o Brasil, né? Lamentavelmente, lá na região de Porto Seguro e a cidade de Eunápolis. Altos índices de violência também na cidade de Eunápolis, né? Tá aí essa informação da prisão deste cidadão de alta periculosidade, tá bom? Muito bem, nós estamos chegando ao fim do nosso programa e eu quero mais uma vez convidar você a estar conosco amanhã a partir das 17 horas, se Deus assim nos permitir, estaremos juntos, hein? Olha, amanhã, 17 horas, temos esse compromisso marcado, tá bom? Até lá! TVI, 20 anos contando a sua história.